mas obviamente que ao vivo é muito mais gostoso, porque a gente pode conversar, participar, trocar ideia. Mas por mim pode começar, Joe. Sempre tem a galera que chega um pouquinho depois, né? Então faz parte. Então, pessoal, seja bem-vindo à nossa quinta prática de oratória. Realmente estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente. É sempre bom aprender um pouquinho mais, aprender sobre um assunto diferente. E realmente é importante criar esse ambiente, né? Um ambiente onde nós podemos compartilhar, um ambiente onde nós podemos aprender. E igual eu estava falando com o Derek no início, né? Eu também tenho, às vezes, dificuldades ali em falar em público, então esse momento é simplesmente para treinar, criar um repertório comportamental. Porque, afinal de contas, falar bem em público não é só profissional, mas pessoal também, então tem vários benefícios. Derek, a palavra é sua, querido. Seja bem-vindo à prática de oratória. Realmente Boa. estamos felizes e esse assunto envolve todo mundo e é um assunto extremamente importante. Então, seja bem-vindo e a palavra é toda sua. Show de bola, muito obrigado, John. Queria agradecer essa oportunidade de toda essa galera aí do Paraná. E é um tema que eu gosto muito, né? Graças ao RD eu consegui ajustar o meu sono, graças ao Wesley. Então acredito que todo mundo aqui está na mesma sintonia. Eu vou apresentar alguns pontos aqui. Claro que sono tem muito conteúdo a ser apresentado. Eu tentei resumir o máximo, mas com conteúdo fortalecedor, tá? Perguntas, seria interessante, eu conversei com o John aqui, anotem as perguntas, por gentileza, e aí a gente vai abrir um tempinho para perguntas, tá? Então, eu vou dar início aqui, se apresentando um pouquinho e mostrar para vocês um pouquinho a minha história dentro do RD, né? Porque eu tenho uma história bacana dentro do RD também, tá? Eu me chamo Derek Nodari, sou aqui de Colombo, no Paraná, região metropolitana de Curitiba, tá? E esse é o Derek antes do RD, tá? Vivia em rolês noturnos, consumia bebidas alcoólicas, só reclamava da vida, não fazia dieta, era desorganizado, não dormia bem e tinha amizades ruins. Vocês podem olhar pela foto, já praticava exercícios físicos, mas bebia, ia para rolês, era uma situação bem complicada, não dormia bem, era bem difícil esse processo no começo para mim. Isso faz mais ou menos um ano, tá? Eu comecei no RD ali em 2023 e esse é o Derek depois do RD. Não frequenta mais rolês, não vou mais para rolês noturnos, não consumo mais bebidas alcoólicas. Eu entendo hoje que existem dias bons e dias ruins, não reclamo dos dias ruins. Faço dieta o ano todo, claro que eu tenho uma certa flexibilidade, mas eu sigo uma dieta saudável durante a maioria dos dias. Uso agenda e gestão de tempo, né? Eu vi que vocês colocaram uma enquete se usa agenda ou não. Dorme de 7 a 9 horas todos os dias. O meu sono é inegociável hoje. Eu abro mão de qualquer coisa pelo meu sono. Tá? Claro que às vezes a gente precisa abrir mão de algumas situações, às vezes uma situação de família, algum evento extraordinário, mas o meu sono é inegociável e eu vivo em ambientes fortalecedores hoje. E um deles é esse aqui que eu estou com vocês, tá? Então, para mostrar que foi o RD que mudou a minha vida, foi o Wesley que mudou a minha vida, e esse é meu antes e depois, tá? Eu fui para o RD XP de 2023, tirei foto com o Weslão lá, foi muito da hora. Tá? Eu sou um RD desde 2023, comecinho do ano passado ali eu comecei no RD, e aí já no final do ano, em novembro, eu fui para o RD XP 2023. Esse ano tem o RD XP 2024. Estou querendo ir. Se vocês tiverem a oportunidade, vão lá, que é muito da hora mesmo. Saí aqui de Curitiba, fui para São Paulo e fiquei 2 dias lá, foi sensacional. Eu tenho 31 anos, sou formado em engenharia de produção, né? Estava conversando com o John, ele também é engenheiro, então hoje eu mudei um pouco dessa área, já atuei na área de engenharia de produção, sou pós-graduado em neurociências,
eu fiz a pós-graduação do Andrei Maier, que também é amigo do Wesley, né? Estudou junto com o Wesley, e eu me especializei em sono. Hoje eu só estudo sobre sono praticamente na área da neurociência e pratico musculação e corrida, né? Pratico natação também, mas não é o meu forte. Meu forte é mais musculação e corrida, né? Musculação há mais de 10 anos e corrida faz 1 ano mais ou menos que eu corro. Então, esse é o Derek que vos fala, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho o meu contexto, né? E como que o RD movimentou a minha vida aí, graças ao Wesley, graças ao RD, eu me apaixonei pela neurociências e hoje eu me formei em minha pós em neurociências. Meu Instagram é Derek Nodari, depois eu vou deixar ali para vocês darem uma olhada. Se vocês entrarem lá, vocês vão ver que tem muito conteúdo específico sobre sono, tá? É somente sobre sono. Eu posto muito do meu dia a dia, da minha rotina, mas eu falo mais sobre sono, que é a minha especialidade, tá? Os temas abordados aqui hoje, nós falaremos sobre o porquê nós dormimos, ritmo circadiano, geração de sono, como que o sono acontece, porque o sono hoje não é simplesmente escolher dormir, a gente precisa conquistar ele. A arquitetura do sono, todas as fases do sono, o que acontece com o cérebro privado de sono no curto e no longo prazo, e higiene do sono, que é o mais importante dessa aula aqui, tá? Tenho certeza que todos vocês aqui já têm uma pré-base sobre sono, justamente pelas aulas do RD, tem muita coisa interessante lá, né? Alguns pontos e alguns termos vocês vão se identificar, talvez alguns pontos e alguns termos sejam algo novo para vocês, tá? Mas eu vou deixar o mais claro possível, tá? Por que nós dormimos? Eu já fiz essa pergunta uma vez numa palestra e basicamente as pessoas acham que nós dormimos apenas para descansar ou fechar os olhos, mas isso é muito mais complexo. O sono é algo muito mais complexo do que apenas ir lá, deitar na cama, fechar os olhos e dormir, né? Mesmo após milhões de anos, mesmo nos deixando vulneráveis, sem a gente não poder se defender, mesmo não podendo caçar, né? Caçar, comer e nem se reproduzir enquanto nós dormimos, dormir foi escolhido como um comportamento necessário pela mãe natureza. Dormir foi escolhido, mesmo a gente tendo essa evolução da tecnologia, um dos únicos comportamentos ainda necessários é a gente dormir. É claro que existem práticas de exercício físico, prática de alimentação saudável, mas se você não ter o sono como um conjunto, provavelmente você não vai ter uma saúde mental regulada, né? Então, o sono foi escolhido como um comportamento necessário, mesmo a gente passando por todo esse processo de ficar vulnerável durante o sono, tá? Quais que são as principais funções do sono hoje? É muito mais do que apenas fechar os olhos e dormir. Durante o sono, nós temos consolidação de memórias, né? A gente passa pelo processo de melhorar as nossas sinapses necessárias para a nossa sobrevivência durante uma fase do sono. Limpeza de memórias residuais. Isso é muito importante para a gente conseguir liberar espaço, porque hoje nós temos 2 sistemas de memórias dentro do nosso cérebro. Claro que, né, se você for olhar para a parte anatômica, existem outros lugares que as memórias ficam, mas basicamente é a memória de curto prazo, que é no hipocampo, que é como se fosse um pendrive, e quando nós dormimos, essa memória é transferida para uma memória de longo prazo, que é a nossa área cortical, a área externa do nosso cérebro. Então, tudo que a gente aprende e é necessário, a gente precisa fortalecer aquela memória, ela transfere do hipocampo para a região cortical, que é a memória de longo prazo. Por isso que a gente lembra de algumas coisas, principalmente como quando exerce um fator emocional nesse processo, tá? Limpeza de memórias residuais. A gente precisa limpar algumas coisas, alguns resquícios que a gente vai aprendendo a todo momento
A gente está ali conversando com alguém, aquela pessoa fala alguma coisa, a gente está sempre gravando resquícios, aquela sinapse é mais fraquinha e durante o sono elas são desfeitas ou enfraquecidas. Se você não reforçar elas no dia seguinte ou nos dias consecutivos. Então, se você não reforçar uma memória, você vai fazendo uma limpeza no teu cérebro para ele ter mais espaço para aprender mais coisas importantes para a sua sobrevivência. Regulação do sistema imunológico, né? Existe uma lavagem cerebral durante o sono, uma lavagem do corpo durante o sono, e isso fortalece o nosso sistema imunológico. Regulação endócrina, que é a parte hormonal. Durante vários processos do sono, tanto sono profundo, sono REM, todas as fases, nós temos liberação de alguns hormônios, o hormônio do crescimento, testosterona, progesterona, rolam também durante algumas fases do sono. Regulação emocional, talvez seja a mais negligenciada que a gente não usa hoje. O sono, principalmente quando a gente está sonhando, serve como regulação emocional, como se fosse uma terapia noturna. Restauração física e cognitiva e otimização de tempo. Parece que dormir também serve para a gente otimizar o tempo. Existe uma frase no mundo do sono que é: dormir é o preço que nós pagamos por ficar acordados, tá? Então, essas são as principais funções do sono. É muito mais do que apenas fechar o olho, deitar e dormir. Acontece muita coisa. As pessoas acham que o nosso cérebro fica desligado enquanto nós dormimos, mas é o contrário. Vou mostrar para vocês que existe uma fase do sono onde o nosso cérebro, as ondas cerebrais do nosso cérebro dormindo é igual, praticamente iguais às ondas cerebrais do nosso cérebro acordado, tá? Ritmo circadiano, acredito que vocês já ouviram falar esse termo, eu até vi esse termo hoje, a galera tirando um sarrinho ali, fizeram uma piadinha ali, né, sobre ritmo circadiano no grupo. Quando eu consigo, eu acompanho, tá, algumas mensagens ali do grupo. E ritmo circadiano significa circadiano a cerca de um dia, tá? É o tempo de 24 horas, mas isso é medido só no relógio, essas 24 horas, né? Porque no nosso cérebro, esse ritmo, ele tem aproximadamente 24 horas, podendo chegar até 24 horas e 15 ou 23 horas e 45 minutos. Depende muito de pessoa para pessoa, de genética para genética, e até da localização geográfica de cada um, tá? Como regular esse processo do ritmo circadiano? São 3 fatores os principais: exposição a luzes, exercícios físicos e alimentação, tá? Então, vocês podem ver nesse reloginho ali que a cada momento do dia existe uma função dentro do nosso organismo, do nosso cérebro e do nosso corpo, que é liberação de alguns hormônios em cada momento. Variação de temperatura e variação hormonal também, tá? Variação metabólica muda muito também, né? Tem horários que o nosso metabolismo é mais acelerado, tem horários que o nosso metabolismo é mais lento. E aí existem os cronotipos, matutinos e vespertinos. Matutinos, se vocês quiserem anotar, os matutinos são as pessoas que tendem a dormir mais cedo e acordar mais cedo, e os vespertinos tendem a dormir mais tarde e a acordar mais tarde, tá? Derek, mais cedo e mais tarde, quanto? Os matutinos, mais ou menos entre 8h30 da noite, horário de dormir, entre 8h30 e 10 horas, para acordar entre 5, 5h30 até umas 6h30. E os vespertinos tendem a dormir entre 10h30 até meia-noite e acordar ali até 7h30, 8 horas da manhã, no máximo, tá? Então, essa margem não é tão grande, né? Não é ir dormir 3 da manhã, os vespertinos, e acordar às 10, 11 da manhã, tá? Porque seres humanos noturnos, até hoje foi comprovado que não existem seres humanos noturnos que consigam viver durante a madrugada. Infelizmente,
né, essa desadaptação que nós tivemos, essa desadaptação evolutiva, colocou nós para trabalharmos durante a noite, e isso não é interessante, tanto que essas pessoas têm mais chance de ter transtornos mentais e vários outros problemas de regulações, tá? Principal, o que mais influencia hoje, exposição a luzes, tá? Exposição à luz natural, exposição à luz de manhã, não se expor à luz à noite, tá? Muita luz durante o dia, pouca luz durante a noite. Dentro do nosso cérebro, Derek, mas como que eu faço a receptação dessa luz? É através dos olhos. Às vezes as pessoas acham que precisam estar embaixo do sol, né, com a pele, mas não. Né? Nós não somos lagartos, então nós não somos répteis. Nós recaptamos luz apenas pelos olhos. Existem algumas proteínas, uma proteína atrás da nossa retina, que ela capta a luz e leva essa luz lá para o núcleo do nosso cérebro, tá? Dentro do hipotálamo existe um núcleo chamado núcleo supraquiasmático. Vocês não precisam decorar esses nomes, né? Mas é só para a gente entender o processo da luz. Esse núcleo supraquiasmático, ele conversa, e o hipotálamo conversa com toda a parte interna do nosso corpo e do nosso cérebro. Então, ele é como se fosse o relógio mestre que faz toda a liberação, né? Ele que vai ditando o ritmo. Ó, você vai liberar esse agora e esse não. Esse aqui você segura, esse aqui você libera. Então, é um ritmo, tá? Durante o dia, muita luz. Durante a noite, pouca luz. Tá? Esse é o nosso ciclo natural e é onde a ciência consegue chegar. Não temos hoje evidências de que luz à noite pode ser benéfica, tá? Prática de exercícios físicos. Claro que não são só exercícios físicos intensos, né? Na época das savanas, a gente precisava correr e caminhar quilômetros e quilômetros para poder caçar e sobreviver. Então, a gente sempre estava ativo, prática de exercício físico, caminhada, corrida a todo momento, né? Hoje a gente trabalha sentado, sempre na frente de um computador, e a gente acaba ficando sedentário. E essa não é apenas o exercício físico em si, mas a atividade ativa, né? A parte de você se movimentar, vamos dizer assim, né? Tá sempre em movimento, sempre caminhando, sempre praticando algum tipo de atividade física, exercício físico, fazendo as coisas ativamente, né? Então, praticar sempre no mesmo horário também ajuda a regular o seu ritmo circadiano, tá? Então, o ideal é treinar e fazer exercícios físicos pela manhã, tá? Antes do horário do almoço, ali logo ao acordar, e às vezes até em jejum, parece ser interessante, tá? Com regularidade também, pelo menos 4 vezes na semana por 40 minutos, esse seria o mínimo ideal, tá? Pode ser uma caminhada, uma corrida, musculação, crossfit, pode ser alguma arte marcial, o que vocês gostarem de fazer, tá? Desde que seja com regularidade, isso vai ajudar o seu metabolismo, a sua liberação hormonal e até o teu coração direcionar sangue necessário para o músculo que você está treinando e necessitando naquele momento. Alimentação, tá? Se alimentar nos mesmos horários também, existe um eixo intestino-cérebro, né? Na própria microbiota que nós temos hoje, ali tem vários neurônios conectados, e muitas vezes, ao invés do cérebro fazer toda esse comando do nosso metabolismo, quem comanda é nosso próprio intestino, nosso próprio microbiota, modula o comportamento do cérebro muitas vezes, né? A regulação de alguns hormônios, o hormônio da fome, o hormônio da saciedade, tá? Então, se alimentar nos mesmos horários, sem ficar beliscando a todo momento ali, de 3 em 3 horas, parece ser interessante para regular o ritmo circadiano. Vocês vão ver que se você começar a se expor à luz natural nos mesmos horários, praticar exercício físico e se alimentar nos mesmos horários, vocês vão passar a dormir nos mesmos horários, vão passar a sentir fome nos mesmos horários, vão passar a ir ao banheiro nos mesmos horários. É automático esse processo, tá? E o maior volume de refeição, tentem fazer de dia
de preferência de manhã, tá? Parece ser bem interessante vocês fazerem esse volume maior pela manhã. Beleza? Esse aqui é o processo de ritmo circadiano, como regular. Existe a questão do cronotipo. Às vezes você tenta acordar muito cedo, mas você é vespertino. Então não faz sentido você querer acordar muito cedo, tá? E sendo que você é um vespertino, que tende a render mais acordando mais tarde. Tá? Então, como que vocês podem fazer essa pesquisa? Se vocês forem no site Instituto do Sono e fazerem o teste de matutino e vespertino, teste de cronotipo, vocês conseguem saber qual que é o... Eles têm algumas perguntas, você vai respondendo, ele vai te jogando para frente e você consegue saber se você é matutino e vespertino. Envolve a sua... Se você não tivesse compromisso, o que você gostaria de fazer durante de manhã, de tarde? São umas perguntas bem dinâmicas, bem fáceis. Em 3 minutos vocês descobrem se vocês são vespertinos ou matutinos ou vespertinos. Beleza? Geração de sono. Esse assunto aqui é extremamente interessante, né? A gente sabe hoje como o sono, a gente sabe as necessidades do sono, mas como que o sono é gerado? O que gera o sono? Porque a gente não escolhe dormir hoje. Você não vai lá e deita e simplesmente começa a dormir, né? Dormir acontece. Você precisa seguir algumas regras e dormir é tão incrível que acontece, né? Você não simplesmente vai lá e fala assim, ó, estou dormindo. Isso não acontece assim, né? Acontece o quê? Se você respeitar algumas regras, você tem o direito de dormir. Então, como que o sono é gerado? Como que acontece todo esse processo? Isso aqui é incrível a gente entender, tá? São 4 fatores bastante importantes, tá? Secreção de melatonina, acúmulo de adenosina, ativação de um sistema chamado POVL e inibição de um sistema chamado SARA. Tá? Eu não vou falar o que é cada um ali, são nomes compridos, não tem necessidade de entendimento, né? Mas se vocês quiserem pesquisar esses 2 termos, eles são bem interessantes. Tá? Secreção de melatonina, acúmulo de adenosina, ativação e inibição de algumas áreas do cérebro que envolvem alguns sinais químicos. Como que eu ajusto a secreção de melatonina? Só um minutinho. Exposição a luzes. Eu vou bater muito nisso aqui, tá? Porque exposição a luzes é o top 1 para a gente conseguir regular o nosso ritmo, tá? E ter um sono de qualidade. Acúmulo de adenosina é o resíduo da ATP. ATP é o principal, é adenosina trifosfato, é o principal componente de gerador de energia que o nosso corpo utiliza. Quando a gente utiliza essa energia, ela é quebrada e transformada em adenosina. A adenosina, ela vai se acumulando no nosso cérebro, gerando uma pressão de sono, tá? Quando você começa a se sentir muito cansado, significa que, ou cansada, significa que a adenosina está num nível bem alto e durante a noite ela é limpa, durante o sono ela é lavada no cérebro. E aí começa a contagem de novo, a ATP se reinicializa e aí a gente começa a quebra de ATP de novo, se transformando em adenosina, e aí a adenosina acumulada gera uma pressão do sono. Quanto mais acordado em vigília você fica, mais sono você vai sentir, mais pressão de sono você vai sentir, tá? Ativação da POVL, tá? Existe uma gangorra hoje entre SARA e POVL, SARA, POVL. SARA é quando a gente está acordado e POVL é quando a gente está dormindo, tá? São sinais químicos que envolvem também melatonina, envolve dopamina, envolve serotonina, envolve outros sinais químicos também, tá? Então, para a gente conseguir dormir,
nós temos que ativar o POVL e desativar, inibir o conjunto de sinais de vigília. Quais que são esses sinais? Para ativar a melatonina, a secreção de melatonina precisa estar alta. Vocês viram lá no ritmo circadiano que aproximadamente 9 horas da noite a secreção de melatonina inicia. Isso se o nosso ritmo circadiano estiver regulado. E a elevação da adenosina, que é a quebra do ATP, durante o uso de energia durante o dia, a gente vai acumulando. Quando a gente acorda, a gente está zerado, e durante o dia vai acumulando, e à noite nosso cérebro está bem carregado de adenosina. Então a gente precisa desses 2 sinais químicos bem elevados para a gente conseguir gerar sono. E esse nome aqui vocês conhecem bastante, dopamina e adrenalina. Claro que existem outros sinais, como histamina, acetilcolina, né? São bastante nomes, bastante sinais químicos, noradrenalina, que também estão sendo secretados ali no momento de SARA. Eles precisam estar em níveis baixos. Dopamina, se você deixa o teu nível de dopamina alto durante a noite, na hora de dormir, teu cérebro entende que ele precisa, que ele está motivado a continuar acordado para continuar executando aquele comportamento, porque aquele comportamento é recompensador. Vocês do RD já estão cansados de ouvir isso aqui, do Eslão falando, mas faz muito sentido a dopamina estar em níveis baixos à noite. Claro, a adrenalina, a noradrenalina, que são muito parecidas, elas também precisam estar baixas, né? O teu batimento cardíaco tem que estar baixo, a temperatura do teu corpo tem que estar baixa, quando secreta melatonina, quando diminui os níveis de adrenalina e dopamina, para você começar a relaxar. E quando isso acontece, SARA é desativado e o POVL é ativado. Existe um portão sensorial dentro do nosso cérebro chamado tálamo. Ele recebe todas as informações externas. E nesse momento que a gente começa a dormir, as 2 regiões chamado tálamo, que é o portão sensorial, e o córtex, eles começam a se conversar, falando, quero ficar ativada. Opa, não está na hora de ficar ativado. Não, mas eu quero porque eu tenho isso para resolver. Não, você não vai ficar não, cara, você tem que desligar. Vou parar de mandar informação para você. E aí começa essa conversa, e aí a gente começa a entrar nas primeiras fases do sono, né? E aí a gente cai na arquitetura do sono. Talvez é a arte mais bonita que existe hoje, né, ao meu ver. Essa arquitetura é incrível, o que nem o John falou, né? A engenharia do sono. Como que acontece todo esse processo? Tá? Então, beleza, Derek. Tenho esses 4 pontos, melatonina secretando, tenho adenosina lá em cima, meu POVL está ativado, minha SARA está desativada, e aí meu tálamo começa a falar para o meu córtex que nós precisamos dormir, e aí existem as fases do sono. Como que eu chego nelas? Como que funciona a arquitetura do sono? Tá? Cada ciclo, nós temos 5 ciclos. Vocês podem ver ali na imagem, são 5 ciclos. Cada ciclo tem aproximadamente 90 minutos. Tá? E aí nós temos as fases não REM e a fase REM. A fase não REM, ela tem 3 estágios. A não REM 1 é aquele estágio de sonolência, que é bem esse momento que eu expliquei para vocês, que o tálamo começa a conversar com o córtex, começa essa briga de liga e desliga. Então você começa a dar uns pulinhos, ter uns espasmos, e aí, parece que você está dormindo e daqui a pouco acontece alguma coisa externamente que faz você acordar ali, né? Parece que aquele barulho está mais alto. Isso acontece com todo mundo, tá? Isso é um processo da sonolência e os espasmos por estágio de sono leve, tá? Cada vez mais nós vamos mergulhando até o fundo do nosso sono, tá? Até chegar na fase mais profunda. O sono leve é o sono essencial. Ali acontece uma restauração física e algumas limpezas, tá? Aí no sono profundo acontecem as coisas
mais importantes para a gente conseguir viver melhor no dia seguinte, né? Que é o quê? A limpeza do nosso cérebro acontece no sono profundo, a quebra de sinapses desnecessárias, a restauração física, a restauração cognitiva acontece durante o sono profundo. Como que é estruturado o sono? Se vocês olharem na imagem, vocês podem ver que a gente começa como acordado, e a gente começa a ter uns espasmos ali no estágio 1, cai para o estágio 2 e cai no estágio 3. Vocês podem ver que das 23 até as 3 da manhã, aproximadamente, a maior parte do sono é sono profundo. Então, por isso que é importante a gente dormir cedo, para ter essa qualidade necessária de sono profundo. Primeira parte, bastante sono leve e sono profundo, as 4 primeiras horas, mais ou menos 3 horas e meia, 4, que é esse processo de limpeza do cérebro, esse processo de restauração física, restauração mental, para a gente estar disposto no dia seguinte e ter mais espaço para a gente aprender mais coisa. Isso acontece na primeira metade da noite. E aí, na segunda metade da noite, acontece um cenário bizarro e inexplicável, que é o sono REM, Rapid Eye Movement, que é o movimento rápido dos olhos, e é o momento que nós sonhamos, tá? Então, nossos olhos, eles ficam ali sambando da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, durante o sono REM, tá? Esse sono REM, ele tem a função de regulação emocional, de regulação endócrina, de consolidação de memórias e de insights criativos para resolvermos problemas complexos que nós vivemos no dia a dia, porque cada dia é diferente e os sonhos é como se o nosso cérebro tentasse simular um cenário mais ou menos como se a gente tivesse acordado, por isso que a atividade das ondas é muito ativa, porque as áreas do cérebro, quando nós estamos acordados, durante o sono REM, essas áreas também estão ativas, exceto as áreas racionais e as áreas motoras, envolvidas com o movimento dos nossos músculos. Enquanto a gente está no sono REM, no sono profundo, dificilmente você vai conseguir acordar alguém com facilidade no sono profundo. Você mexer nessa pessoa, ela vai estar bem sonolenta, você vai ter que chacoalhar bem ela, para ela poder acordar, ela vai acordar meio perdida. O sono REM, que acontece na segunda metade da noite com mais quantidade, o volume é muito maior, apesar de que nas outras fases também nós sonhamos, tá? No sono NREM 2, no sono NREM 3, no sono profundo, a gente sonha um pouquinho, mas a maior quantidade de sonhos é no sono REM, tá? E quando a gente passa para essa parte, a gente começa a fazer essas simulações, né? Ah, Derek, sonhos têm significados? Do ponto de vista científico, não. Mas é muito importante a gente sonhar e lembrar dos sonhos. Eu sei que cada pessoa tem uma crença diferente, né? Perante os sonhos, talvez mensagens divinas, talvez possíveis acontecimentos, né? Mas a ciência, ela traz um outro ponto de vista. E para a ciência, para a neurociência, os sonhos não têm um significado ainda, né? Existem muitos estudos em andamento perante aos sonhos, né? Mas eu acho importante as pessoas terem esse conhecimento, mas também acho importante as pessoas utilizarem os sonhos como base, sim, para talvez um insight ou alguma coisa do tipo, né? Uma mensagem divina. Se isso ajuda ela, de alguma forma, a ser mais resiliente, ótimo, continuem usando o sonho como uma ferramenta, tá? Ah, Derek, eu sonho todas as noites? Sim, nós sonhamos todas as noites. Nós só não lembramos. E lembrar dos sonhos é um ótimo sinal de memória de sono de qualidade. Ah, Derek, como que eu faço para lembrar dos meus sonhos? Bom, tendo bons hábitos, né, durante o dia. E quando acordarem pela manhã, ao invés de pegar o celular ou já levantarem, fiquem de 5 a 10 minutos tentando lembrar os sonhos. Porque pode ser que você lembre os 2 últimos ali, e aí, porra, ou tem uma amnésia, é bizarro, porque a gente sonha
e do nada a gente esquece, tem uma amnésia quando a gente acorda, né? Você fala assim, puta merda, pô, tinha um sonho da hora e agora eu não consigo lembrar. Mas a gente tem essa técnica de simplesmente acordar e tentar forçar, né, lembrar dos sonhos ali, e isso funciona. Eu utilizo isso todos os dias e isso me ajuda a melhorar a minha memória e me ajuda a lembrar dos sonhos e eu ficar menos ansioso também, porque lembrar dos sonhos é muito importante, né? Eu evito acordar e já pegar no celular. Eu tento lembrar dos sonhos e 95% das vezes eu lembro, tá? Às vezes eu esqueço, é normal, né? Mas não pode ser, Derek, não lembro de nenhum sonho meu. Então, é importante você ajustar algumas coisas e tentar lembrar, tá? Porque lembrar dos sonhos é muito importante. Então, nesse processo dos sonhos, vocês vão ter o quê? Um cenário bizarro, porque as áreas racionais que ficam aqui na lateral do nosso córtex, né, que são as dorsolaterais, aqui, córtex pré-frontal dorsolateral, elas estão bem desligadas, quase que zero a atividade delas. A parte emocional, que é a amígdala, que fica bem lá no meio do cérebro, na parte de baixo, aqui assim, não é essa amígdala aqui, tá? É a amígdala do cérebro, é uma bolinha que fica lá dentro do cérebro, ela está mais ativa nesse processo. O hipocampo também está bastante ativo nesse processo. As áreas motoras também, as que geram movimentos espaciais, também estão bem ativas, mas as que geram movimentos tônicos estão desativas. Se você pegar uma pessoa que está no sono REM, sonhando, e você erguer ela, parece que ela não tem ossos. Ela simplesmente se dobra, parece que é um boneco, parece que é um tecido, uma camiseta levantando. A gente chama do processo de atonia. A gente não tem tônus muscular nenhum, tá? E aí a gente começa a simular, né? Vocês podem ver que às vezes a gente está num cenário onde, pô, tô aqui na minha casa, parece que eu tava na minha casa, mas minha casa não tinha as paredes no lugar exato que elas estavam, e as paredes eram de outra cor, daí tava minha mãe, o meu patrão, uma pessoa que eu não conhecia dentro da minha casa, e aí eu passei por uma porta, e daqui a pouco eu tava no meu trabalho, só que o meu trabalho estava também diferente, parecia que estava produzindo ou fazendo outro tipo de serviço. Isso que acontece nos sonhos. É normal, né? Porque nossas áreas racionais estão desligadas, nossas emocionais e memórias antigas também estão bem ligadas, e aí começa essa simulação. Mas é muito importante para a gente criar insights para resolver problemas e regular as nossas emoções, tá? O sonho é como se fosse uma terapia. Regular as emoções faz parte do processo de sonhar. Beleza, Derek, mas quanto que eu preciso de cada fase dessa? Qual que é a necessidade de cada fase dessa? Tá? Ideal são 5 ciclos no mínimo, tá? Que dá ali mais ou menos 7 horas e meia, 7 horas e meia, 8. Por isso que o pessoal fala ali 7 horas e meia, 8, tá? Períodos de sonolência de 15 a 20 minutos, tá? 15 a 20 minutos é o momento que a gente teria que demorar para cair no sono. Se vocês demorarem mais de 20 minutos, 30 minutos ali, começar a perdurar por causa da ansiedade ou de ficar mexendo no celular, talvez, é interessante que você saia da cama, né, e não mexa no celular, tente ali se afastar e volte para a cama quando sentir sono, tá? De 15 a 20 minutos até você pegar no sono e começar a ter aqueles espasmos ali, significa que você está iniciando o seu sono. Sono leve, essencial, de 45 a 55% do tempo total de sono, vai dar de 4 horas e meia, 5 horas aproximadamente, tá? Sono profundo, de 15 a 20%, vai dar ali 1 hora e meia. Quando você está muito cansado fisicamente, às vezes vai dar 2 horas de sono profundo. Tá? Mas isso varia de pessoa para pessoa também.
Sono REM, de 20% a 25% também, tá? 1 hora e meia, às vezes 2 horas, varia de pessoa para pessoa também, tá? Mas essas são as margens aí ideais de todas as fases da arquitetura do sono, tá? E agora a gente vai ver como fica um cérebro privado de sono, né? Porra, não durmo, tenho insônia e o meu cérebro, o que acontece com ele quando está privado de sono, tá? Nós temos fatores de curto prazo e de longo prazo, tá? Uma coisa que eu queria que vocês entendessem que privação de sono é uma coisa e insônia é outra coisa, tá? Insônia, como que você sabe que tem insônia? Pelo DSM-5, a insônia, você valida ela quando você tem casos de privação de sono 3 vezes na semana. Durante uma semana você teve três noites que você não conseguiu dormir por pelo menos 3 meses consecutivos, tá? Se você tem problemas de sono por pelo menos 3 vezes por semana durante 3 meses, já pode ser considerado como insônia, tá? Privação de sono, não. Privação de sono, você está privando o seu sono por algum motivo. Às vezes por motivos familiares, às vezes por motivo de trabalho, mas a privação de sono pode virar uma insônia, tá? E a insônia, ela é muito mais difícil de tratar, tá? O que acontece com o nosso cérebro no curto prazo? Funções cognitivas prejudicadas, o teu foco atencional, a tua cognição, que é você ter conhecimento das coisas, ficam prejudicadas, tua tomada de decisão, sua racionalidade fica prejudicada. Dificilmente você consegue pensar e processar informações e repassar aquelas informações, tá? Isso se você ficar uma noite sem dormir, uma noite sem dormir bem, você já sente esses sintomas, tá? Alteração de humor, então a gente fica mais irritado, fica mais suscetível a se desentender com outras pessoas. É normal a gente ter esse tipo de sintoma quando não dorme bem. As pessoas que não dormem bem, no teu trabalho, se tem alguém ali que, né, qualquer coisinha que você fala, a pessoa está sempre mal-humorada, você nunca consegue conversar com ela, ou ela só passa a dar bom dia 10 horas da manhã, provavelmente aquela pessoa não dormiu bem, tá? Dificuldade na regulação emocional. Quando acontece um fato dessa pessoa se estressar ou acontecer alguma coisa de errada, ela não consegue se recuperar com facilidade. Ela fica martelando aquilo por muito tempo. Então, ela não consegue regular as emoções, ela não consegue parar, respirar e falar assim, opa, peraí, agora, pô, beleza, me estressei, agora eu vou regular aqui, vou ficar de boa, foi só um momento. Ela não consegue fazer isso. Ela começa a empilhar os estresses e a ansiedade dela, né? E às vezes ela não regula uma emoção e acaba descontando em outra pessoa essa desregulação, né? Acaba descontando com uma pessoa que não tem nada a ver, né? Ela tá com as emoções delas afetadas. Fadiga física e mental, tá? Você se sente mais cansado, cansada, você se sente mais preguiçoso. É normal a gente acordar com sono, tá? Porque ainda tem um resíduo de melatonina no nosso cérebro, tá? Então, é normal a gente acordar um pouquinho sonolento ali, os primeiros 30 minutos nosso cérebro tá ligando ainda. Agora, se você olhar o ritmo circadiano, que eu citei para vocês aqui, entre 10 horas e meio-dia é o nosso pico de cortisol. Esse pico de cortisol é o maior momento de alerta que nós temos, entre as 10 da manhã e ao meio-dia. Se você está se sentindo cansado nesse momento e está com vontade de dormir, entre 10 da manhã e meio-dia, provavelmente você tem algum problema, algum distúrbio com sono. Provavelmente o teu sono não está regulado, tá? Então, até as 9h30, 9 horas da manhã é normal a gente ainda ficar um pouquinho sonolento, um pouquinho cansado, é normal, né? Até o nosso pico de cortisol, porque o cortisol ele começa ali a subir a hora que o sol aparece, a gente se expõe à luz natural, né? E aí começa a subir o cortisol e a melatonina vai descendo, né? Eles são opostos.
E aí, o pico do cortisol é entre ali 10 horas da manhã e meio-dia, e à tarde esse cortisol começa a diminuir. Então, à tarde é normal, extremamente normal, a gente sentir um pouquinho de sono, tá? Então, se vocês almoçam e dá uma sonolência à tarde, é normal, né? O cortisol, ele tá descendo ali, e aí quando você faz uma refeição, o cortisol dá um pico. Aí ele desce de novo, você faz uma outra refeição, o cortisol dá um pico pequeno, mas ele está sempre ele está sempre descendo, tá? Sempre inclinado para baixo até o final do dia, e no final do dia, o cortisol está quase zero e a melatonina começa a ser secretada. Essa fadiga física e mental é quando esse cortisol está desregulado, tá? Você não tem disposição para ir para academia, você não tem tanta força e tem um baixo desempenho físico. Né? O seu desempenho físico ali, você vai para academia, você vai correr, você fala, puta merda, hoje não está rendendo. Provavelmente o teu sono não está regulado ou não foi uma boa noite de sono com qualidade, tá? Para ter uma noite de sono com qualidade, como eu mostrei ali, vocês precisam passar por todo aquele ciclo, por todas aquelas fases, por todas aquelas quantidades. É normal ter uma noite ruim durante a semana, mas várias noites ruins não é normal, tá? Compulsividade, o nosso sistema dopaminérgico ele fica mais sensível, nosso sistema de recompensa fica mais sensível, nosso sistema límbico fica mais sensível, ou seja, a gente opta por ter decisões mais fáceis com resultados mais rápidos, né? A gente coloca ali recompensa rápida com esforço pequeno. Isso gera uma compulsividade. A gente sempre quer estar fazendo coisas rápidas que gerem resultados rápidos. A gente quer estar sempre comendo alguma coisa gostosa, hiperpalatável, que é muito mais fácil e muito mais prazeroso, né? Então a gente gera essa compulsividade toda hora. A gente está comendo. E isso, claro, traz ali sobrepeso e obesidade no longo prazo, que é o mais perigoso, né? Obesidade hoje é uma doença. Infelizmente, a gente negligencia isso. Mas obesidade é uma doença. Sobrepeso ainda não. Você está acima do peso normal, mas quando é considerado como obesidade já é uma doença, então é muito perigoso para vários fatores do nosso cérebro, do nosso organismo, do nosso sono. Isso impacta demais. Que são as doenças de longo prazo que o cérebro privado de sono traz. Envelhecimento prematuro. Exatamente. Se você olha para uma pessoa hoje, né, que ela tem 40 anos com aspecto de 60 anos, claro que existem outros fatores em conjunto, mas essa pessoa provavelmente tem privação de sono e a privação de sono traz envelhecimento prematuro. A gente aparenta envelhecer mais rápido. Doenças crônicas neurodegenerativas. Câncer, diabetes tipo 2, Alzheimer, Parkinson, todas essas doenças neurodegenerativas, elas também são ocasionadas complementar, claro que é complementar, existem outros fatores, mas a privação de sono no longo prazo está diretamente conectada a doenças crônicas neurodegenerativas, principalmente cânceres e principalmente diabetes tipo 2, né? E aí, claro, aí a pessoa também já pode estar num nível de sobrepeso, de obesidade, e aí pode ser tarde para fazer alguns tratamentos, tá? Problemas de saúde mental, transtornos mentais, TDAH, transtorno de bipolaridade e ansiedade, transtorno de depressão maior, compulsividade, né? Todos esses transtornos mentais podem ser, na verdade, é uma via de mão dupla, tá? Privação de sono traz alguns transtornos mentais e alguns transtornos mentais trazem privação de sono. É uma conversação entre eles. Mas se você se priva de sono, e muitas vezes as pessoas acham, eu tenho TDAH. Às vezes a pessoa só está privada de sono. Ela não tem TDAH. O TDAH, normalmente, ela é diagnosticada na infância, até os 12 anos ali. Então, transtorno bipolar, TDAH, o TAI, né? O TAG também, que é transtorno de ansiedade generalizada,
enfim, outras doenças neurodegenerativas e doenças de saúde mentais, tá? Problema de memória e cognição, a gente começa a ficar mais esquecido de algumas coisas, concentração, começa a ficar crônico isso, e aí a gente começa a contrair com mais precocemente o Alzheimer. Né? O Alzheimer é uma doença muito estudada hoje, talvez a principal hoje, e o sono, a privação de sono parece estar bem envolvida. Alzheimer, a partir dos 60 anos, a gente começa a ter alguns sintomas, e a partir dos 80 anos ela começa a ficar bem agressiva. E aí, imagina uma pessoa viver uma vida inteira e não conseguir lembrar das pessoas que participaram dessa vida. É muito triste mesmo. Por isso que é importante a gente cuidar do sono agora, né? Fraqueza muscular e osteoporose, a gente começa a perder volume de massa muscular, né? Volume de ósseo, resistência óssea, a gente começa a perder tônus muscular, força nos músculos, são as pessoas que começam a ter que andar de bengala, né? Isso acontece ali no longo prazo. E problemas hormonais, né? Baixa testosterona, baixa progesterona, baixo GH, que é o hormônio do crescimento, os hormônios começam a também trazer problemas aí para nossa saúde no longo prazo, se estamos privados de sono, tá? Possíveis causas. O que pode causar hoje a privação de sono? Problemas respiratórios, até esqueci de falar de alguns ali, né? Quando se trata de insônia, nós temos apneia do sono, nós temos inquietação esqueci o nome, mas é inquietação das pernas, né? A gente fica movimentando as pernas à noite. Então, tem narcolepsia, vários outros problemas também causados pela insônia. Né? E alguns problemas respiratórios podem causar, sim, tá? Então, se você não consegue respirar pelo nariz, porque o certo hoje de respirar é você respirar pelo nariz e tem que encher o seu diafragma, né? A sua barriga tem que encher, não o seu peito encher. Então, quando você respirar, a barriga tem que encher, o peito não, tá? É a respiração diafragmal. Tem muita gente que respira pela boca, e respirar pela boca traz problemas respiratórios que traz a apneia do sono. Gente, isso é muito importante, tá? A apneia do sono, roncar, não é normal. Ah, Derek, meu pai roncou, minha mãe ronca. Não é normal. Né? Eu falo isso para os meus pais hoje, meu pai principalmente, né? Eu falo, cara, ele pratica exercício físico, ele não bebe, ele se alimenta bem, mas ele respira errado. Esse é o problema, né? Por vários fatores, que a gente não tem muito controle às vezes. Às vezes é o fator do dia a dia, né? Não pratica uma meditação, não pratica uma respiração, não pratica exercícios aeróbicos, que são importantes também, corrida, caminhada, né, para a gente ficar ofegante ali, e não respira corretamente. Então, esses problemas respiratórios também prejudicam o nosso sono, por isso que a gente ronca, e roncar não é normal. A apneia do sono não é normal, tá? Luzes artificiais também, né? Você está exposto à luz à noite, isso traz privação de sono automático, porque diminui os níveis de melatonina. Café, álcool e nicotina, né? Tomem cuidado só com a questão do café. Eu também gosto de um cafezinho, eu estava tomando aqui. Eu tenho o costume de tomar no máximo até as 13 horas da tarde. E tem dia, e eu vario muito, né? Dia sim, dia não, os 2 dias sim, um dia não. Às vezes eu faço um jejum de cafeína de 5 dias para manter esse controle. Mas qual que é o ponto aqui do café? Né? O RD ele traz muito essa questão do café até as 14h99, né? Que é até as 3 horas da tarde. Mas, só para vocês entenderem, a metabolização da cafeína pelo fígado, ela demora de 5 a 7 horas, aproximadamente, varia de genética para genética. Tem pessoas que são menos sensíveis, tem pessoa que toma café para dormir, né? Não sei como explicar isso, mas
Por margem de segurança, tome café até as 14 horas, depois eu vou citar ali para vocês. Mas o que acontece? Lembra que eu falei da adenosina? O café em si não é o problema. O problema é a cafeína. E a cafeína a gente acha que só tem no café. Mas vamos lá. A cafeína, ela tem a habilidade divina de se conectar aos mesmos receptores da adenosina, que é aquela substância química que acumula no nosso cérebro e gera a sonolência e a pressão do sono. Se você colocar cafeína, como os receptores eles são numerados, né, tem um número X ali de receptores, se você coloca a cafeína num horário e ela demora de 5 a 7 horas para ser degradada, metabolizada pelo fígado, ela vai se conectar nos receptores de adenosina. Ah, Derek, mas então eu vou inibir a ação da adenosina. Você vai inibir a ação da adenosina, sim. Perfeito. Mas a adenosina continua a acumular. Esse é o point. Ela não simplesmente some dali. Ela continua se acumulando. E quando sai, pensa, saiu toda a cafeína dos receptores de adenosina. E daí vem aquela enxurrada de adenosina e aí bate aquele cansaço mortal, né? E aí você precisa tomar mais café para ficar mais acordado, mais café para ficar mais acordado, e aí você começa a gerar privação de sono automática. Por isso que é importante tomar café somente até um certo horário, tá? Experimentem fazer jejum de cafeína por 5 dias seguidos. Quem gosta de café, vocês vão ver que vocês vão ter muita dor de cabeça. É normal ter dor de cabeça e cansaço extremo no primeiro dia. Segundo dia, dor de cabeça. Terceiro dia, dor de cabeça. Terceiro, quarto dia, o quarto, quinto dia, você já começa a ficar mais tranquilo, tá? Outros alimentos com cafeína. Refrigerantes, cola. Se você toma Coca-Cola à noite, você está tomando cafeína também, mesmo Coca-Cola zero. Chás verde, mate e preto também tem cafeína, tá? Se você está tomando esses 3 chás à noite, também tem cafeína. Se você está comendo chocolate, e chocolate amargo ou meio amargo, chocolate ao leite, eles também têm cafeína na composição. Então, o problema ali não é só o açúcar, é a cafeína, tá? Então, às vezes, o pessoal fala café, mas esqueça um pouco a questão café e pense um pouquinho na questão cafeína, tá? Outras substâncias também têm cafeína. Energético nem se fala, né? Energético à noite não combina. Álcool e nicotina, porque são psicoativos também, tá? O álcool é indiscutível, né? Ele dá uma sensação sedativa para nós. Parece que a gente dorme bem, mas ele fica perdurando no nosso cérebro, o álcool, né? E ele não deixa a gente ter as fases ideais. Por mais que a gente durma ali 8 horas, ele não deixa ter a fase de sono profundo, principalmente. Ele fica pulando entre sono REM e sono REM e sono leve, sono REM e sono leve, e a gente não consegue ter a fase profunda, por isso que a gente acorda destruído no outro dia. E a nicotina, gente, a nicotina que tem cigarros e cigarros eletrônicos e vapor, né, os vapors, os narguiles, cigarro eletrônico e o cigarro, eles têm nicotina. E a nicotina, ela é um psicoativo, tá? Psicoativo, ela é a mesma coisa que a cafeína. Mesma coisa. Ela te gera foco e atenção. Por isso, quando as pessoas fumam à noite, elas não conseguem dormir, tá? E é importante também para maconha, né? Para o cannabis. Que tem o canabidiol e tem o THC. O canabidiol hoje é muito usado para medicina na parte de ansiedade e tudo mais. Mas o THC, ele também é um psicoativo, tá? Autoprivação, você se autoprivar, simplesmente você escolheu privar o seu sono, simplesmente você falou, vou ficar assistindo aqui até tarde, vou ficar jogando videogame, vou ficar mexendo no celular, que não dá nada. Isso é autoprivação, tá? Também é uma causa. Estresse e ansiedade, isso aqui é o pior ponto possível para a gente conseguir dormir, tá? Estresse crônico e ansiedade, o cérebro não desliga. Tem 3 momentos que eu costumo pensar mais. O momento que eu estou treinando, o momento que eu estou tomando banho e o momento que eu vou dormir. Os pensamentos vêm mais nesses 3 momentos. Pode perceber, quando você está treinando, você começa a refletir naquele ponto de descanso ali, da execução do treino.
Quando você vai tomar banho, você está sem o seu celular, está sem nada ali, você também começa a pensar muito. E quando você deita para dormir, os pensamentos vêm à tona também, né? Porque é os momentos de tédio. E os pensamentos estão livres para fluírem porque a gente não está fazendo nada, tá? Então, cuidado com o estresse e a ansiedade, que são as principais causas. E como eu falei, transtornos mentais. Alguns transtornos mentais, como TDAH, transtorno de bipolaridade, transtorno de ansiedade, podem também gerar privação de sono ou insônia. Beleza? E agora, o principal. Deixa eu ver como que nós estamos de tempo aqui. Tá quase, tá? Vou finalizar aqui, mas esse slide aqui acho que vocês vão gostar. Esses são os 3 aspectos principais, tá? Já nós vamos chegar na higiene do sono e eu já finalizo. 3 aspectos importantes para um sono reparador: quantidade, qualidade e regularidade. Tá? Quantidade, de 7 a 9 horas, a gente chama de QQ-R na literatura. Tá? Quantidade, regularidade e qualidade. De 7 a 9 horas, depende muito da idade. Tá? Idades mais jovens precisam de mais, quanto mais novo, mais sono você precisa, tá? Se você tem entre 20 e 25 anos, ali entre 18 e 25 anos, então a necessidade de sono é pelo menos ali de 8 a 10 horas. Tá? Na idade adulta, que acho que é a idade média nossa aqui, é de 7 a 9 horas. Aí quando as pessoas vão ficando um pouquinho mais velhas, a gente tende a perder 10 minutos de sono a cada 10 anos. Então, a necessidade continua sendo a mesma, 7 horas e meia, 8 para pessoas acima de 60 anos. A qualidade do sono e a quantidade de sono vai diminuindo, tá? Isso é normal, isso é natural, é um processo degradativo do corpo e não tem como a gente aumentar a quantidade de sono para 10 horas, 8 horas, 9 horas, quando a gente vai ficando mais velho, tá? A gente perde qualidade de sono profundo, quantidade também, e a gente perde quantidade de sono. Isso é um processo natural, por isso que as pessoas com mais de 60 anos reclamam mais de problemas de sono, tá? Qualidade, quantidade ideal de todas as fases, conforme eu passei para vocês ali, e regularidade, dormir e acordar nos mesmos horários, mesmo final de semana. Esses 3 fatores são os 3 aspectos mais importantes para manter um sono reparador, tá? Eu uso o relógio hoje para dormir e eu monitoro o meu sono praticamente todos os dias, que já viram o Wesley postando e outras, eu vejo algumas pessoas repostando também ali a questão dos horários de sono. Isso é bastante importante, tá? E agora, essa imagem é clássica, né? Ó, presta atenção aqui. Eu vou falar para vocês agora, né, sobre a higiene do sono, que é o mais importante. Então, essa aqui é uma parte da aula 57, que é sobre memória, que o Wesley fala, tá? E ele fala, pô, presta atenção aqui. Então, quis trazer essa menção honrosa ao Wesley, que está sempre chamando a nossa atenção. Gente, higiene do sono, tá? Quais que são os comportamentos? Prestem bem atenção, que eu vou detalhar cada um aqui. Sei que o contexto de alguns aqui é diferente, o meu contexto é diferente de todos vocês que estão aqui. Tem pessoas que têm filhos, tem pessoas que têm famílias, tem pessoas que trabalham em horários diferentes, tá? Mas isso aqui é o que a ciência traz para a gente conseguir. Isso aqui é o que a ciência traz para a gente conseguir regular o nosso sono. Vamos lá. Se expor à luz natural ao acordar, tá? Pelo menos 20 a 30 minutos, tá? Logo ao acordar. Pode ser, né, numa janela, tipo, uma janela tomando um café ali e boa, tá? Cafeína até as 14h99. Por segurança, gente, até as 14 horas ali tá liberado, tá? Evitem tomar café depois desse horário. Exercícios físicos, pelo menos 4 vezes na semana por 40 minutos. Isso é extremamente importante, tá? Não só para o sono. Todos os artigos científicos hoje na literatura trazem os benefícios do exercício físico. Se você não pratica nenhum tipo de exercício físico, comece agora a colocar na sua rotina.
Alimentação saudável. Ah, Derek, preciso fazer dieta? Não, gente. Vocês só precisam comer em horários espaçados, né? Desde que vocês comam fruta, legume e comida de verdade. Ah, Derek, quero comer uma pizza no final de semana. Come uma pizza, faz um lanche, tá tudo bem. Só não façam isso todos os dias, tá? E evitem alimentações pesadas à noite. Manejar estresse e ansiedade, acho que o Wesley já falou muito sobre isso aqui, né? Eu utilizo diário, eu utilizo meditação, procurem, pesquisem sobre meditação, funciona demais. Eu faço escrita, leitura, tudo isso é manejar o estresse, né? Se tiver crônico o estresse de vocês, tentem sair um pouco daquele ambiente, né? O Wesley destaca bastante a questão ambiental, tá? Que é importante nesse manejo de estresse e ansiedade. O ambiente que te estressa, tá? O interno e o externo. Reduzir as luzes à noite, tá? Então, quanto menos luz de noite, melhor. Não estudar nem trabalhar na cama. Eu sei que tem muita gente que gosta do conforto da cama para estudar e trabalhar, tá? Mas é interessante que vocês não estudem e nem trabalhem durante a hora de dormir. Por favor, isso é muito importante, tá? Opa. Ué. Espera aí que faltou alguns. Pode compartilhar a tela assim mesmo, não tem problema, Derek. Deixa eu ver aqui. Não sei por que ele pulou. Ah, não pulou. Ué, não sei o que aconteceu, só deu um bug aqui, tá? Tem problema. Sem celular 1 hora antes de deitar, tá? Vamos destacar vamos separar um pouco aqui duas galeras diferentes. A galera que dorme bem com frequência, mas um dia ou outro não dorme bem, e a galera que tem privação de sono e insônia. Para você que tem privação de sono e insônia, não tome café e não use celular 1 hora antes de dormir. Quer melhorar o seu sono? Corte o café, corte a cafeína. Esse é o primeiro ponto que a ciência traz para melhorar o seu sono, né? Cortar a cafeína, manejar o estresse e a ansiedade e não utilizar o celular 1 hora antes de deitar. Então, se você quiser colocar na tua rotina para melhorar o seu sono, melhorar a qualidade dele, Derek, eu já durmo 7 horas, 7 horas e meia, né? Mas eu quero dormir um pouquinho melhor e tal. Você evitar usar o celular 1 hora antes de deitar ajuda muito. Ah, eu sei que é difícil. Eu também, às vezes, faço essa cagada. Às vezes eu vou 9h30, eu durmo normalmente 9h15, 9h30 da noite. Já é meio que padrão para mim. Eu não passo das 10 horas. Mas às vezes, pô, tem aquele cliente que quero conversar, quero... Normal. Isso é natural do ser humano. Mas, se você conseguir manejar isso, vai facilitar muito o seu processo de adormecer, tá? Mas o café, a cafeína é o ponto principal. Quer dormir melhor? Tira o café. Pelo menos até regular o seu sono. Depois volta a tomar. Tá? Ambiente escuro e fresco. Nossa temperatura corporal precisa estar baixa, né? Mais baixa enquanto a gente está dormindo, no momento que a gente vai entrar em sono profundo. Isso acontece naturalmente, mas se você tiver um quarto muito quente, às vezes no calor é mais difícil de dormir por causa disso, tá? E fresquinho ali, bem escuro e com poucos ruídos também. Não usar TV no quarto, sei que é difícil aqui, vocês podem me atacar pedra aqui agora, mas sei que é gostoso assistir um filminho, deixar a televisão ligada até dormir, mas existem evidências científicas que atrapalham o sono. Você não consegue entrar em sono profundo com facilidade quando você deixa a TV ligada no quarto, né? E fora a questão da iluminação da TV. Evitar refeições volumosas à noite, pelo menos 2 horas antes de dormir, tá? Tentem comer uma refeição com bastante proteína e uns carboidratos de complexidade menor, um arroz, uma batata, uma proteína que seja frango, algo mais leve, tá? Exercício físico é importante destacar também, né? Evitem finalizar o exercício físico até 3 horas antes de deitar para dormir, tá? Se você pratica exercício físico à noite,
isso sim pode atrapalhar o seu sono também, pode ser isso que atrapalha o seu sono, tá? E rotina noturna relaxante. Tome um banho quente, faça uma meditação, faça uma leitura, diminua as luzes da casa, coloque uma música na TV, faça um chá de camomila, um chá de lavanda, um chá de erva cidreira, né? São comportamentos interessantes para regular o sono. Eu peço uma coisa aqui para vocês, por favor, não recorram a remédios. Se você toma por conta hoje melatonina, se você toma por conta hoje algum remédio para dormir, tome muito cuidado se você está se automedicando, ou até se um médico, né? O médico quer a facilidade. Hoje eu pego muitos casos, eu tenho muitos alunos ali, que o médico simplesmente ele chega no psiquiatra, o psiquiatra já joga o remédio nele direto, sem nem prescrever ajuste de comportamento. Não existe um sono de qualidade, você só suplementando ou só tomando remédios, né? Zolpidem, diazepam, todos esses remédios vão trazer ali o teu desligamento, mas eles têm efeitos colaterais, tá? Então, esses são os comportamentos, como a aula vai ficar gravada aqui, revisem depois, eles são extremamente importantes para regular o sono. Eu apliquei e aplico hoje, até hoje, né, no meu sono. Eu não tenho televisão no meu quarto, não tenho nem luz no meu quarto, então, reduzir as luzes à noite, manejar estresse, cafeína, exercício físico, alimentação e ambiente é o que vai fazer você regular o seu sono. E é isso. Obrigado aos RDs aqui do Paraná, né? Esse é o meu Instagram. Se vocês quiserem ler o QR Code aqui, eu posto conteúdo somente sobre sono e posto algumas rotinas de performance minha, às vezes correndo, às vezes fazendo musculação. Vai ser um prazer ter vocês todos lá. E eu tenho um grupo gratuito no WhatsApp também, que eu também compartilho com uma galera, tá? Sono em outro nível, também troco uma ideia lá, tem umas 40 pessoas já. A gente troca ideia sobre sono, sobre rotina, alimentação. É muito próximo, né, do que o RD traz hoje, mas o foco desse grupo é somente mais voltado para sono, tá? E performance. Beleza, gente? É isso. Se vocês tiverem dúvida, acredito que o John aí vai assumir daqui para frente. Obrigado pela atenção de vocês. É um assunto que eu poderia ficar 2, 3 horas conversando com vocês aqui. Eu tinha muita coisa para contar ainda, mas já deu o horário, né? Já passou o horário e valeu. Que isso, Derek, a gente que agradece. Isso não foi uma apresentação, foi uma verdadeira aula, cara. Que legal. Eu adoro esse assunto, sendo bem sincero para você. Eu acho que é o assunto que todos nós sabemos e o assunto que demanda um pouco mais de esforço, né, para colocar isso em prática. Porque pensa só, às vezes nós colocamos ali em prática uma semana e meia, 2 semanas. Na terceira semana do mês nós já damos uma vacilada, acaba que dormindo mal, dormindo errado. E tem alguns comportamentos desadaptativos que atrapalham o sono, né? Mas que nem o Wesley fala, o sono é uma criança mimada que você tem que dar tudo que ela precisa para você ter uma boa noite de sono, né? E que interessante, eu queria ter trago minha mãe, Derek, para assistir a aula, porque ela trabalha à noite, cara. E eu já tentei convencer ela das milhares de formas possíveis para ela trabalhar de dia, e ela trabalha no asilo atualmente, então ela fica de noite lá cuidando dos idosos, e ela ama trabalhar à noite, e eu falo, mãe, tá errado isso, mãe. Mas, eu entendo bem, cara, eu já trabalhei de madrugada, cara. Então, é exatamente isso. E queria dar os parabéns para você, a tua didática, linda, raciocínio, a apresentação dos slides foi extremamente excelente, obrigado, impecável. Cara, vocês tenham gostado, fiz de coração. E não, foi incrível. E antes de abrir pergunta para o pessoal, eu queria fazer o pontapé inicial e perguntar aqui para vocês, poderia falar qual que é o malefício da utilização do Zolpidem? Porque eu acho que uma galera, eu vejo na internet, sim, utilizando isso como se fosse um chazinho, sabe? Eu acredito que tem vários malefícios, né, pelo uso. Cara, assim, ó, boa pergunta, tá? O Zolpidem hoje é o top 1 que a galera toma, né? Que é prescrito. Ele era tarja azul, agora virou tarja preta, graças a Deus, né? Porque daí só consegue com prescrição médica.
Mas assim, cara, ele é mais ou menos, ele tem um efeito de fazer você ficar desligado, ele vai desligar esse processo, ele inibe, né, como eu falei, ele inibe as áreas de ativação e ele vai fazer você desligar, mas não vai fazer você dormir de verdade. É mais ou menos, eu não gosto de comparar, mas é mais ou menos como se você bebesse bebida alcoólica ali, ficasse naquela letargia e começasse a dormir, mas ele não passa pelas fases do sono profundo, tá? Cara, a sensação de você consumir Zolpidem hoje, no dia seguinte, é muito parecida com uma ressaca. Com o tempo, e tem dois fatores importantes. Primeiro, é essa sensação de cansaço, que você não descansou durante a noite, você desligou, tá? Fora que os processos revitalizadores e reparadores do sono não acontecem, então se você tomar Zolpidem e desligar por necessidade, é a mesma coisa que você não dormir de fato, tá? Isso no longo prazo, cara, vai trazer as mesmas doenças neurodegenerativas e as mesmas doenças crônicas, tá? E claro que o Zolpidem, ele veio com uma ideia de ele se degradar mais rápido, né? Ele fica menos tempo no organismo, mas os efeitos, o problema não é o efeito do Zolpidem, cara, o problema é o efeito desse sono profundo que a gente sente, esse desligar, né, e não passar por todas as fases necessárias. O Zolpidem hoje, gente, é uma recorrência, assim, de caso extremo mesmo, né, e assim, qual que é o problema do Zolpidem? Como ele é um químico, todo químico que entra no nosso cérebro, ele existe um fator tolerância, né? Por exemplo, álcool, nicotina, cafeína, quanto mais você consome, mais tolerante o seu cérebro vai ficando e mais doses você precisa ter de Zolpidem. Então, você precisa começar a aumentar as doses para você conseguir desligar. Então, chega um momento que você está ali na dose mínima, beleza, e aquela dose começa a não fazer efeito, e você começa a entrar naquele efeito de aumentar as doses, né? Mas assim, cara, a longo prazo, é a mesma coisa que você se privar de sono e ter insônia. Mesma coisa. Perfeito, Derek. Pessoal, tá aberto aí a lista de perguntas. Fiquem à vontade, pessoal. Levantando as mãos ou ir perguntando, não tem problema. Manda lá, Michele. Boa tarde, vocês me ouvem bem? Sim. Eu gostaria muito de parabenizar o Derek pela apresentação. Para mim foi excelente. Achei muito interessante a forma como foi conduzida, trazendo informação de qualidade, mas com a linguagem acessível, de fácil entendimento para quem estava ouvindo. Então, dá para perceber, né, que é um assunto que você tem bastante propriedade, que você gosta de falar, parecia bem à vontade. Então, a minha pergunta não é especificamente sobre o tema da aula, mas eu gostaria de saber de você quais dicas que você pode dar para quem está começando na oratória, para quem está aí tentando perder o medo de se expor. E porque eu gostei muito de como você foi bem didático, tanto na entonação da voz, tanto nos slides, a propriedade que você passou do assunto. E eu vou precisar passar por essas coisas, e eu queria saber como foi o seu início, né? Legal, Michele. Primeiro, obrigado pela pergunta, tá? Foi uma ótima pergunta. E às vezes, eu vou falar para você, eu nunca parei para pensar, né, nesse ponto de, como que eu desenvolvi minha oratória, porque é uma construção de hábito mesmo. A gente olha algumas pessoas falando bem, né, você pensa, nossa, essa pessoa tem muito talento. Mas não é talento, é repertório comportamental. É se expor o máximo possível. Como que eu comecei? Tá? Eu tinha muito medo antes, né? Faz uns 5 anos atrás, eu falava muito sobre investimentos em ações, em bolsa de valores, né? Eu gostava muito desse tema há uns 5 anos atrás. E aí, eu começava a postar vídeo e eu ia lá e apagava, porque eu ficava com muita vergonha. E eu comecei a gravar esses vídeos para mim mesmo, né? Eu falei, não, eu sempre via as pessoas que eu admirava, que um dos primeiros ali foi o Thiago Nigro,
Eu tinha muita conexão com ele e eu ia vendo que ele falava muito bem. Daí, beleza. Porra, o que tem que fazer? Tem que se arriscar. Sempre falar, tem que criar repertório. Pô, você vai conversar com uma roda de amigos? Conversa com sua galera aí. Explica um tema que você gosta. Né? O primeiro é você achar o que você gosta de falar. Porque daí você vai criando esse repertório de falar para outras pessoas com mais facilidade. E aí eu comecei simplesmente postando nas redes sociais, nos stories mesmo, e eu ficava com vergonha, apagava, daqui a pouco eu comecei a soltar. E o que é o mais legal, mais importante aqui, é o reforçamento desse comportamento. Quando você ensina um assunto que você gosta para outras pessoas e você agrega valor para eles, você acha que não está agregando muitas vezes. Eu postava e falava, ninguém vai responder isso aqui, ia lá e apagava. Quando eu comecei a postar, a galera falou, pô, legal, pô, da hora, pô, você me ajuda muito. E isso vai reforçando um comportamento. Por isso que é importante você se expor em alguns momentos com pessoas que você confia para falar daquele assunto. Eu falava sobre investimentos, às vezes, com meu irmão, com a minha mãe, com meu pai. E aí você vai sendo reforçado naquele comportamento. Né? Sempre os comportamentos que você quer obter, procure ambientes onde aquele comportamento vai ser reforçado. Rede social, às vezes, é difícil, né? Por quê? Porque a gente tem medo de postar. E eu uso o meu medo hoje como motivação. Às vezes eu sei que algumas pessoas podem não gostar, e as pessoas que não gostarem, elas vão deixar de me seguir automaticamente. A vida vai fazendo essa limpeza, né? Então, assim, comece, talvez, gravando para você e usando um ambiente como esse aqui, que é muito interessante, né? Ninguém vai te julgar aqui, ninguém mesmo, eu tenho certeza que ninguém vai te julgar aqui, né? Se eu errasse alguma coisa aqui, eu sei que ninguém ia me julgar, né? E não ia punir. As punições acabam trazendo medo para nós. Isso é automático no nosso sistema dopaminérgico, tá? Então, assim, procure ambientes que o seu comportamento de explicar o que você gosta seja reforçado e, aos poucos, o tempo vai te elevando automaticamente quando você encontrar o assunto que você gosta. Muito obrigada e parabéns novamente. Obrigado. Ambiente é importantíssimo, né, Derek? É Exato, cara. justamente isso que a gente tenta construir. Às vezes a gente só está no ambiente errado, cara. Querendo executar um comportamento, está no ambiente errado. Exatamente. Pois não, Alice? Alice. Boa tarde, gente. Estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo. Tá, assim, primeiro eu queria te parabenizar também, Derek, muito boa a sua aula, adorei. Obrigado. E queria também, se caso eu acabar sumindo daqui, é porque eu tô de plantão, então, mas eu quero te fazer pergunta, antes que aconteça alguma coisa aqui na clínica, qualquer coisa eu vejo a gravação depois. Eu queria, na verdade, que você falou sobre o Zolpidem. Eu não sei se tu consegue me explicar dessa parte, mas eu já tomei Zolpidem, eu já tive esse aumento de dose que você falou, e de acabar não respondendo a dose, tive que aumentar a dose, eu vi que o médico aumentava a dose cada vez mais, e chegou um momento que eu tinha alguns episódios de amnésia mesmo, sabe? E eu não sei, eu queria saber se tu sabe me explicar o que acontece ali que tem esses episódios de amnésia, assim. Às vezes eu já cheguei até a fazer compra e não lembrar, sabe? Às vezes eu conversava com a minha família e não lembrava depois, essas coisas assim. Perfeita a sua pergunta, Alice. Como eu citei aqui, o Zolpidem, ele tem um efeito muito parecido com o álcool. Né? E quem já bebeu, que é o meu caso, sabe que muitas vezes o próprio consumo do álcool em excesso gera amnésia. Por que gera amnésia? Porque a gente não passa pelas fases necessárias do sono. Por exemplo, a primeira fase do sono é o sono profundo. Né? Ali acontece a restauração. E a segunda fase do sono é a mais importante para a memória, que é o sono REM. Né? Essa fase também é prejudicada, que é aquele momento que a gente sonha. Ele consolida memórias, ele faz a gente ter insights. Como ele diminui a quantidade de sono REM também, ele fica num sono muito raso quando você consome
algum tipo de medicamento para dormir, ou qualquer outro tipo de medicamento, seja Zolpidem, diazepam, Rivotril, algumas pessoas tomam, você não passa pelas fases necessárias, que é a do sono REM. E ali está toda a nossa consolidação de memória, nosso aprendizado, vários sinais químicos acontecem ali. E aí, quando a gente tem problemas já de memórias, de sono, você pode ver que a gente não lembra dos sonhos, fica um pouquinho mais difícil da gente utilizar a memória. Só que com o uso do Zolpidem, né, como ele afeta muito essa parte de sonhar, de lembrar, de memória, ele vai te dar um efeito rebote de memória muito forte. Ainda mais quando você começa a aumentar essa dose, tá? Justamente porque ele não te entrega uma cesta de sono necessária para restauração de memória, para consolidação de memória. Então, é super normal as pessoas que tomam Zolpidem ter problemas de, como você falou, de amnésia. Obrigada. É isso. E às vezes é muito mais comum, né, Derek, o pessoal utilizar isso, né, ao invés de fazer uma higiene do sono, ao invés de procurar um especialista, às vezes de mudar o comportamento, já querem ir direto pro remédio achando que vão melhorar a qualidade do sono quando estão totalmente enganadas, né? Cara, como que funciona a indústria farmacêutica e os psiquiatras hoje, né? Como eles têm essa briga de interesse e eles não querem também executar um esforço de acompanhar esse paciente, o que eles fazem? Ele já está com um remédio, né? Porque ele sabe que a pessoa vai aceitar, ele sabe que vai ser o jeito mais fácil, e ele sabe que ele vai ter um reconhecimento da indústria farmacêutica, às vezes ele tem uma parceria com a indústria farmacêutica. Então, infelizmente, eu vou falar uma verdade para vocês que às vezes dói, cara, que é o profissional da saúde não entender do assunto. Não, eles não dormem bem, muitas vezes. Conheço muitos psicólogos, muitos psiquiatras, muitos médicos integrativos, muitos médicos que não dormem bem, cara. Não praticam exercício físico e não se alimentam bem. Essa é a grande verdade. Isso que é o mais complicado, né? Hoje eu tava falando com o Luiz, cadê o Luiz? Tava falando com ele que ontem fui dormir tarde e hoje eu tive que acordar mais tarde, porque eu lembrei da tua fala que você prioriza o sono, né? Hoje eu tive que priorizar o meu sono. Eu falei, bom, não posso dormir, acordar antes das 7 horas, porque eu sei que eu não vou estar produtiva no outro dia. Eu tava comentando isso com o Luiz. E a gente está tentando criar esse ambiente ali no DOPA também, né? Fazer com que as pessoas entendam a importância de dormir bem, a importância da quantidade certa, a importância de priorizar isso. Talvez junto com a alimentação e exercício físico seja as 3 prioridades que nós devemos manter, né? E eu acho que nós estamos conseguindo construir esse ambiente, sabe? Então, estou muito feliz de você ter vindo aqui compartilhar conosco essa questão. Até o Luiz puxa o nosso pé ali para dormir bem, para praticar exercício físico, está sempre puxando o pessoal. Então, legal. É importante. Acho que o Luiz também está fazendo isso agora, né, Luiz? Nessa semana aí, a prática da higiene do sono. Eu sei que é complicado, mas estamos aí. Eu passei as últimas 2 semanas com sono péssimo. Inclusive, Derek, boa tarde aí, cara. E boa parabéns pela participação, pela apresentação. Eu estou honestamente muito admirado, muito, muito feliz com a sua apresentação. Achei que você mandou bem demais. Valeu. Comentei com o John aqui no privado, comentei com a Pietra e estou bem feliz com essa prática de oratória. Conteúdo muito bem apresentado, muito bem estruturado, muito denso. Parabéns mesmo. Inclusive, acredito que a gente vai te chamar mais aí para a gente conseguir fazer mais e melhores informações, assim, de verdade mesmo. Da hora, vai ser um prazer estar aqui com vocês, cara. A aprender para mim é diferenciada. Sim, e assim, realmente eu resolvi voltar ao sono porque eu sou uma pessoa matutina ali, como você estava falando aquela hora, não sou vespertino, eu gosto de acordar cedo, gosto de ter aquele momento 4 horas não, né, 5 horas da manhã ali, das 5 às 6, onde os galos estão começando a cantar e os vizinhos ainda estão dormindo, para aproveitar para dar aquela estudada, né, por isso, inclusive, a gente abriu a salinha ali de estudos. Mas, assim, uma das coisas que eu aprendi, inclusive, com a psicoterapia, né? A minha terapeuta falou,
Luiz, não tem como você querer arrumar outras áreas da sua vida, se, por exemplo, a tua área do sono, se você não dorme bem, se você não come bem, se você não pratica exercício, que é um pilar ali, um tripé essencial para a gente conduzir uma vida e ter mudanças de comportamento quando a gente tem esse tripé bem ajustado, bem regulado. Eu acredito que até a Rayane aí, que está assistindo aí com a gente, que é psicóloga, poderia até falar um pouquinho melhor sobre isso, mas esse é um dos pontos que por exemplo, que a minha terapeuta conversa bastante comigo nas sessões. Luiz, se você quer melhorar, se você quer, né, mudar seus outros comportamentos, seus outros hábitos, você precisa dormir bem, porque o dormir bem, ele justamente serve para que o teu corpo forme ali as memórias, né, como você bem falou, registre as informações importantes do dia, e você consiga principalmente fazer tua psicoeducação, esse tipo de coisa. Então, tô voltando essa semana, tô conseguindo ainda bem acordar cedo todos os dias. Mas, assim, cara, essencial essa apresentação. Eu, inclusive, acredito que eu vou ver ela novamente depois de a gente colocar lá no canal do YouTube, porque tem muita coisa útil, assim. Eu até acredito que a galera vai... Quem não viu aqui agora perdeu muita coisa. Cara, eu não diminuindo ninguém que já apresentou nas outras práticas, mas, honestamente, para mim, foi a melhor prática de oratória até aqui. Não pelo conteúdo também, mas pela forma que você apresentou, pelo como você apresentou, eu estou realmente, cara, admirado, assim, muito obrigado mesmo por trazer esse conteúdo com a gente, cara, obrigado por compartilhar com a gente. Valeu demais, irmão, obrigado mesmo, cara, para mim, isso aqui, assim, falar do que eu gosto para as pessoas que compartilham a mesma ideologia que eu, cara, né, e provavelmente o RD mudou muito a vida de vocês, assim como mudou a minha, velho. Para mim é muito satisfatório, né? Muito mesmo. Ô, Derek, como é que é isso no seu ambiente? Porque lá no meu trabalho eu sou conhecido como, entre aspas, né, o doido que vive dormindo bem, dormindo às 7 horas, 8. O pessoal acha que é estranho isso. Como é que é isso para você? Cara, vamos lá. Eu já trabalhei muito na indústria. Faz aí 1 ano atrás, eu trabalhava numa indústria de chocolates, cara. Olha só o meu contexto. Eram 3 turnos e eu era supervisor de operações e eu precisava, às vezes, estar no 3º turno lá. Minha vida era uma droga, de verdade. Eu bebia, eu saía final de semana, eu virava à noite, às vezes não dormia 3 horas, comia chocolate todo dia, era uma... E aí, cara, eu recebi outra oportunidade, beleza, fui para outra empresa e consegui, e comecei a participar do RD, né, assinei ali e tal, conheci o Wesley, fui para a RDXP e tal, comecei a ajustar meu sono, demorei uns 60 dias para ajustar o meu sono ali, já graças ao Wesley, né, eu fui pesquisando mais a fundo. E aí, cara, eu entrei nessa outra empresa e, assim, o ambiente, dificilmente você vai compactuar com outras pessoas, né? Só que como eu era gerente de operações nessa empresa, né, eu sempre pratiquei exercícios físicos, sempre tive um físico, assim, mais atlético, né? Aparentemente na roupa, sempre me alimentei, sempre levava minhas refeições prontas, sempre fui organizado. A galera começava, tipo assim, no começo a galera tirava sarro, aí depois a galera falou assim, opa, como que você tá fazendo? O que que você tá fazendo e tal. Agora, cara, para mim pior não foi no trabalho, porque como eu era gerente, então a galera me respeitava mais. O pior foi amizades, cara. De verdade, irmão, eu tive que limpar uns 90% das minhas amizades. Que davam rolês, gostavam de beber. Fui bastante julgado, tá? Muito. Eu era zoado demais. Hoje, o cara que mais me zoa, ou me zoava na época, hoje, cara, é um dos meus melhores amigos, né? Foi pai agora, pô, parou de beber também, virou bastante o game, né? E eu tive que criar outros ambientes. Não sei se vocês conhecem aqui de Curitiba, quem é de Curitiba, o Rodrigo Piá. Rodrigo Piá, ele é um atleta híbrido aqui e ele une uma galera, né? Ele tem uns 120 mil seguidores, ele une uma galera de corrida no Barigui de vez em quando e tal. E aí eu participei de um projeto dele, cara, e lá eu criei muitas amizades, velho. Agora só tenho amizade de corrida, só tenho amizade de quem dorme 9h30 da noite. Meus pais, cara, pra você ter uma ideia, meu pai parou de tomar café,
minha mãe toma café só até as 3 horas, meu irmão começou natação. Cara, eu penso assim, o discurso, ele é lindo, né? Mas o exemplo que arrasta, velho. E assim, tem que estar disposto a passar. A pergunta que eu sempre me faço, o que nós estamos dispostos a abrir mão? Eu me pergunto todos os dias. Para fazer isso, estou disposto a abrir mão disso? Tô. Então, bora. Perfeito. Perfeito. Eu lembro de um assunto que o sono vai muito mais além do bem-estar, mas como você já trabalhou em indústria e eu trabalho também, você vai entender que às vezes influencia na segurança da própria equipe. Porque se uma pessoa não está bem, não dorme direito, ela não tem a devida atenção e tem uma probabilidade muito grande de acontecer um acidente de trabalho. Às vezes eu tento levar isso para minha equipe, falar, olha, pessoal, dorme, isso é importante, porque quando acontece algum tipo de acidente, sempre vai ter lá na investigação, o funcionário estava atento ou não. E às vezes a atenção vem ali de algo que eu não posso controlar dentro da empresa, que é o sono dos funcionários, né? Então, olha só o quanto isso é importante, o quanto isso é relevante, o quanto isso deveria ser, para mim, explicado isso nas escolas, ter lá um módulo, alguma coisa assim que explicasse como dormir bem, a importância disso, porque quando você explica a importância, explica as consequências, explica os benefícios, a pessoa, bom, eu já sei, eu vou escolher fazer ou não. Então tá na mão da pessoa, né? Mas isso é um assunto extremamente de relevância, importante. Perfeito, cara. Eu tentei fazer a mesma coisa na empresa que eu trabalhava, né? Como eu fazia reunião com a equipe, eu tentava também falar sobre sono e exercício físico, mas a galera sempre arranja alguma coisa para como desculpa, cara. Então, assim, falar talvez seja muito difícil você convencer as pessoas só falando. Velho, uma hora o médico vai falar para essa pessoa se ela não praticar exercício físico e ela não dormir, ela vai morrer, cara. E aí, né, é aí que ela vai, opa, peraí, agora eu preciso me cuidar. E como você falou, John, é muito importante, eu até esqueci de falar isso, cara. Hoje não somos ensinados a dormir. E quando nós dormimos na época do colégio, que acorda cedo, né? A criança precisa dormir bastante, né? O jovem. Vai lá, acorda cedo e dorme na sala de aula. O que acontece? O professor vai lá e fala que você é preguiçoso, cara. Mas é uma necessidade biológica. Aí na faculdade, você chega cansado do trabalho, tenta tirar um cochilinho no começo da aula, você tá achado de preguiçoso, cara, porque você tá com sono, não consegue prestar atenção na aula. Então nós somos punidos por dormir. Verdade. O Luiz, que é o cara dos processos, deve imaginar na cabeça dele a fase do sono em vários processos, Luiz. Não, mas é isso que vocês falam, é impressionante mesmo. E assim, Derek, eu não sei, salvo o melhor juízo, que profissionais que trabalham no terceiro turno, eles devem receber adicional de insalubridade, eu acho, inclusive, né? Acho que a maioria dos profissionais guarda privado, segurança privada, trabalha numa indústria também. E aqui em Curitiba a gente não tem terceiro turno, mas nas outras plantas, Fabris mesmo, né, Manaus e Ilhéus, a gente acaba tendo o terceiro turno. E efetivamente, quando a gente faz investigação de acidente de trabalho, também tenho a equipe de segurança do trabalho lá com a gente no nosso time, eles realmente investigam isso se o profissional estava atento, como o John falou aí. E o sono realmente influencia muito, né? Quando a gente, como você falou, né, trabalhar de forma noturna atrapalha bastante todo o ciclo circadiano aí, conforme você falou da pessoa, acaba trazendo bastante prejuízo, assim. E é uma coisa que eu passo lá no meu trabalho também, como você falou, essa coisa de que como a gente é desincentivado a fazer exercício físico, a gente é desincentivado a dormir bem, a gente é incentivado a beber. Assim, eu digo 100% no meu trabalho, assim, eu sou realmente zoado também por não beber, por fazer exercício físico, sabe? A galera fala, chegou o fortão, né? Assim, chegou o cara da academia, chegou o fitness, chegou o cara que chega cedo, que não bebe. A galera chega para mim e fala, ó, aqui minha barriga, aqui de chopp e tal, não sei o quê. Aqui tem história. É muito engraçado, assim, Derek, sabe? O quanto também, daí, voltando ao que você falou, encontrar um ambiente saudável, né? Um ambiente que te module, te ajude, te apoie a permanecer nesse caminho saudável, né? Que a gente tem como valores corretos, que vale a pena
construir determinados valores e abrir mão de coisas que não são valorosas para a gente é importante, né? E queria entender para você quais foram as suas principais dificuldades nesse aspecto, né? Assim como você, eu também perdi muitas amizades quando eu comecei esse processo de conhecer o RD, entender o RD. Meus amigos também são da vibe de querer sair, querer beber, querer chegar à tarde da noite em casa, e eu acabei deixando esse, cara, 100% de lado. Eu não tenho nenhum amigo meu hoje que tem essa rotina. Também fui muito taxado de radical e tal, mas impressionante como a sociedade prega o contrário, né, do que a gente vê que é saudável, na verdade. A gente não está nem falando como uma coisa absurda, não, a gente está falando de comer bem, dormir bem e se exercitar, bicho. A gente está falando de coisas básicas da vida. Então, quais foram, assim, os teus principais desafios nessa mudança, né? Porque eu sei que você postou ali, o Derek do passado e o Derek de agora, e para algumas pessoas pode passar aquela impressão de que, o Pokémon evoluiu de um dia para a noite. Perfeito, cara. Então, olha só. Quais foram as tuas principais dificuldades? Boa pergunta, cara. Ó, eu tenho 31 anos hoje, até meus 25 anos, cara, eu vou falar uma verdade para vocês, sim. Nunca passei necessidades na minha vida. Meus pais sempre, minha estrutura familiar sempre foi muito boa, meus pais nunca beberam, e aí já começa o ambiente, tá? É muito importante esse ponto aqui, né? Mas assim, chega um momento na nossa vida que a gente começa a entender que a gente precisa evoluir. Em algum momento da nossa vida existe isso. Como? Né? Como que funciona essa transição? Eu vejo muitas perguntas assim, nossa, como que foi essa virada de chave? A galera acha que é uma única viradinha que dá ali e falou, opa, agora sim o jogo começou. Mas na verdade não, cara. A gente tem que se referenciar, né? Quem que são? Beleza, hoje nós não temos muito, agora a questão de redes sociais está muito forte, então a gente não tem mais aquela interação social externa, né? A gente às vezes encontra uma galera que nem vocês estão fazendo aqui, que é excelente, mas assim, quem que são as pessoas referência? Esse é o primeiro ponto, né? Quem que você segue? Pô, você só segue nego que é só porque é conhecido teu e bebe, vive em festas, cara, você vai olhar aquilo e vai sentir vontade de apreciar aquilo. Pô, Derek, eu não consigo fazer dieta. A pessoa vai lá e segue só Instagram de comida, né? Então, assim, modular o ambiente, quando a gente fala, essa transição de modulação do ambiente, é ambiente externo, ambiente interno e ambiente digital hoje, né? Então, quando você tem uma referência, você precisa entender, assim, eu comecei a entender algumas referências. Peguei o Thiago Nigro. Cara, o Thiago Nigro fazia live 5 e 6 da manhã, eu ia dormir meia-noite e meia, 1 hora, e acordava 5 e 6 e voltava a dormir. Eu falava, cara, mas como que esses caras conseguem viver bem assim, né? E nessa transição, eu já lia, comecei a buscar livros, comecei a entender, e aí cada estágio que eu chegava, eu entendia que eu precisava abrir mão de mais alguma coisa para chegar no próximo nível, né? E assim, eu tinha duas escolhas, cara. Ou escolher realmente o que ia me fortalecer, ou me manter ali e, né, não correr o risco de ser julgado. Porque ser julgado, a gente sempre vai ser. Isso é incontestável, né? As minhas dificuldades, cara, foram encontrar as pessoas que eu precisava referenciar, colocar como parâmetro para mim. Essa foi a maior dificuldade no começo, né? Então, assim, 2 pontos importantes. Ter bons mentores, procurar ali 1 ou 2 mentores como referência. E, infelizmente, gente, em algum momento vocês vão precisar pagar por estar nesses ambientes, né? Para ir para o RDXP, eu precisei pagar, né? Eu gastei uns 3 mil reais entre viagem e ingresso. Para participar do projeto aqui, o 77 do Rodrigo Piá, eu paguei R$1.000, né? Para ter uma mentoria, eu paguei R$1.000. Então, muitas vezes a gente vai precisar pagar. Só que quando você paga, você não vê vantagem agora. Mas quando você finaliza, você fala, caraca, bum, a mente abre, né? E você começa a entender que aquelas pessoas passaram pelo que você está passando e esse processo é normal, né? Então, você referenciar, leitura é indiscutível, tá? Ler livros é indiscutível. Você adquirir um conhecimento e gostar do que você estuda
E assim, quando você começa a adquirir conhecimento e a tua roda de amigos já não compartilha mais aqueles conhecimentos, você não consegue mais conversar com eles sobre aquilo, você fala, opa, peraí, eu tô indo para um rolê, beber, conversar sobre mulher, conversar sobre bebida, conversar sobre drogas. Opa, peraí, né? Alguma coisa aqui não vai me fortalecer. E aí, como você tem referência, você não vê tua referência fazendo aquilo. E aí você começa a entrar no próximo nível, né? Que o Mihaly, no livro Flow, ele chama de flow mesmo. É um estado de flow, que é você, a cada momento que você tem um novo desafio, esse desafio ele não pode ser muito tediante para você, onde as suas habilidades cubram com tranquilidade. Ele não pode ser muito difícil, esse desafio, porque senão mais difícil do que tuas habilidades, porque senão esse desafio vai te gerar um estresse crônico e você não vai conseguir evoluir, mas ele tem que estar num estágio quase que perfeito, onde as suas habilidades sejam compatíveis com aquele desafio, né? Que é o que está acontecendo comigo aqui hoje. Eu entrei num estado de flow. Por quê? Para mim é um grande desafio estar apresentando aqui para vocês, mas eu entendo que, opa, peraí, eu tenho essa habilidade, vamos tentar aqui. Então, esse estado de flow, você vai ajustando ele, dosando ele, né? E as dificuldades, cara, são muito mais das pessoas próximas de você do que as outras pessoas que estão te olhando de fora. Muito mais o ambiente que você já está, né? Então, se você está num ambiente ali que vai dificultar o seu processo, cara, dificilmente você vai conseguir evoluir. É aquela mesma pergunta de sempre. O que você está disposto a abrir mão? Ah, Derek, mas eu moro com os meus pais, eu moro com um irmão que ele usa drogas e bebe e sai pro rolê. Cara, tá na hora de você sair desse ambiente, né? Ah, Derek, não consigo agora. Olhe um plano para sair desse ambiente, né? Infelizmente, eu convivendo, eu amo meus pais, meu irmão, amo eles. Mas eu entendi que se eu continuasse lá morando na casa deles, cara, eu não ia evoluir mais como homem, né? Como ser humano. Então, cara, os desafios, eles vão aparecer. Mas você tem que ir ajustando a régua, cara. Não tem como. Quanto mais conhecimento você tem, quanto mais ambiente fortalecedor você tem, melhor e mais fácil vai ser. Agora, cara, infelizmente é esforço. É esforço. Né? Não existe, Derek, você fala com tranquilidade hoje assim, né? Você nasceu com esse dom. Né? Cara, eu tive que ter muito frio na barriga, meus batimentos cardíacos iam para 120%, por 100 BPM, 110 ali, eu também ficava ansioso, cara. Né? Quando eu me expunha assim para falar em público. Só que de tanto eu fazer aquilo, já foi ficando mais tranquilo. Então aí que tá o estado de flow. Habilidades, ok. Desafio, ok. Bora. Derek, show de bola. E antes de abrir o microfone aí para alguém de novo, inclusive para você, John, se quiser, eu queria agradecer. Cara, eu acho show de bola, concordo 100% com isso com você. A primeira coisa que eu fiz quando eu conheci o RD foi limpar minhas redes sociais. Eu parei de seguir muita gente. É isso aí. E muitos amigos, assim, inclusive, então me identifico muito com o que você está fazendo. Hoje, por exemplo, sigo o John, sigo o Gabi, sigo as pessoas do RD que me incentivam, me motivam. Eu abro, às vezes, meu celular e tá lá meus amigos 5h30 da manhã, estudando, correndo atrás, fazendo academia, e eu falo, cara, é isso, eu preciso olhar essas pessoas que me fazem olhar para o caminho que eu quero seguir, que me motivem para o caminho que eu quero ir. Isso faz muita diferença, assim. E queria deixar o convite aberto para que, assim, se você quiser falar sobre outros subníveis de sono, sobre outras coisas de sono, falar um pouquinho menos, falar um pouquinho mais, enfim, eu queria realmente deixar o espaço aberto para você, para a gente, cara, se ajudar, digamos assim, no sentido de poder dar exposição para você, se você quiser. Eu acho que é um tema muito bom, muito rico, e ao mesmo tempo entregar conteúdo de valor para as pessoas. Isso é uma coisa que nós temos muito incutido aqui dentro tanto do reservatório de dopamina, né, do Wesley propriamente dito, mas a comunidade do Paraná também tá com essa missão. Então, o que você quiser trazer mesmo, fazer uma collab, alguma coisa assim, para trazer mais exposição, eu quero deixar esse espaço aberto para você, honestamente.
para que a gente possa levar essa mensagem que é tão poderosa, essa modulação de ambiente para mais pessoas, o quanto for possível. E aproveitar aí para, depois dos seus comentários, obviamente, abrir o microfone aí para, caso alguém queira falar mais alguma coisa, a Rafinha aí, que eu sei que gosta de falar muito no sono, não sei se você acompanha ela lá no grupo, mas ela está sempre batendo na galera lá. E aí, mas você faz higiene de sono, mas você dorme bem, não dorme bem? Legal, a mãezona da galera, né? Normalmente tem a mãezona da galera. Pô, cara, primeiro, obrigado pela oportunidade, né, de estar com vocês aí. Que bom que eu me conectei com vocês. Né? Às vezes a gente vai, cada vez vai ficando mais fácil de funilar esse processo, tá? Então, com certeza, eu vou querer trazer mais assunto aqui, né? Eu entro em contato com o John aí, com a Camila também, com vocês aí, para a gente estar marcando, tá? Quero participar também das outras oratórias para aprender mais coisas aqui com vocês. E, cara, vocês têm total liberdade de me mandar mensagem também, tirar dúvida lá, ir no meu Instagram, tirar dúvida também, né? Fiquem à vontade mesmo. E se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, né? Tiver com vergonha de perguntar aqui, quiser perguntar no meu particular também, fiquem à vontade, tá? Para mim é uma honra estar aqui com vocês, compartilhando esse conhecimento, que é o meu objetivo, cara. Eu tenho um objetivo aí de longo prazo, de ser talvez o maior conhecedor de sono aí em 10 anos, né? Basta eu executar os comportamentos, mas eu tenho isso como objetivo, ajudar as pessoas a melhorarem o sono. Perfeito, Derek. Não sei se mais alguém tem alguma perguntinha nos minutos finais. Mas se puder voltar lá no primeiro slide, Derek, a gente tira uma print lá para postar no nosso Instagram. Bora. Já divulga lá também. Posso falar? Pode, com certeza, Cleiton. Aí, Obrigado, Derek, pela apresentação. Muito legal. Cara, hoje eu vivo uma situação. Meu sono não tá regularizado, porque eu trabalho 40 horas e tive que também trabalhar final de semana para poder pagar minha faculdade. Mas vou encerrar a faculdade no final do ano, último semestre. E só que interessante ali que você falou do humor em relação ao sono, porque ano passado que eu comecei a trabalhar, fazer esse extra final de semana, aí passei a dormir menos e foi um ano assim que eu cheguei no final de 2023, eu falei para minha psicóloga, nossa, esse ano foi muito ruim assim, parece que foi um ano apagado. E ela foi me enumerando coisas boas que aconteceram, mas eu não enxergava, porque parecia as coisas negativas mais apareciam mais com força. Então a gente passa até mesmo, depois de muito tempo tendo um sono irregular, passa a ter uma visão de si mesmo ruim, mais negativa. Como se isso já fizesse parte da gente. Então, eu tenho noção que a minha questão de vida hoje não é sustentável a longo prazo, né? E, inclusive, eu até engordei, passei de 82 para 90 quilos. E fica muito mais fácil, porque você passa a comer. Eu tenho uma dificuldade com doces, então fica muito mais fácil comer doces quando você dorme mal. Parece que tá faltando alguma coisa, já o doce ali, parece que aquilo que te falta, e é muito mais difícil de controlar. Mas é interessante poder ouvir novamente sobre o sono e poder se programar a médio prazo para tentar se ajustar. Hoje, infelizmente, ainda não é possível, mas tem esse plano aí de médio prazo acredito que já no início do ano que vem, lá por março, já se regularize, já dê tudo certo para ter uma vida mais saudável. Perfeito, Cleiton. Eu falo muito isso para as pessoas, né? Cara, a gente entende que existem contextos diferentes, velho. Não tem como a gente querer regular o sono de todo mundo e todo mundo durma às 7 horas e meia, 8 horas, né? Tem gente que tem criança recém-nascida. Eu tenho um aluno meu que ele tem uma criança recém-nascida agora. Então é difícil o contexto, né? Mas mesmo assim a gente tenta conforme o contexto dele. Mas o mais importante, Cleiton, é esse seu nível de consciência. Tá? O nível de consciência é muito mais importante, cara. Você ter a consciência de que você precisa ajustar isso, seja no médio ou no longo prazo, né? Que essa consciência ela não se apague durante esse processo. Esse é o mais importante. Perfeito, sua colocação, a gente super entende, cara. E eu já passei por isso também, né? De ter que priorizar outras coisas além do sono. Hoje eu consigo,
mas só você ter o nível de consciência já é importantíssimo. Perfeito. E o Wesley fala isso também, né? Que às vezes temos fases e fases. O importante é, que nem o Cleito falou, a longo prazo, melhorar isso, né? Isso aí. Vamos tirar uma print final, pessoal? Com aquele Bora. sorrisão bonito. Luiz, você tira uma print também, por gentileza, caso não fique boa a minha? Tiro, todo mundo sorrindo aí, então. Cleiton, No Rafa, 3, se hein? quiser abrir, Bruce, se quiser abrir, se não quiser também fica à vontade. O cara tem vergonha de abrir o Aê. microfone, a câmera. Vai lá, no 3. 1, 2, 3. Boa. Boa, pessoal. Obrigado pela participação de vocês. Derek, obrigado pela aula, cara. A gente fica muito feliz. Fica à vontade para trazer mais temas, é um tema extremamente interessante. E muito obrigado pela presença de vocês, que ficaram até o finalzinho. Obrigado pela apresentação, Derek, foi incrível. E desejo aí para vocês um ótimo restinho de sábado e ótimo domingo também, tá bom, pessoal? E durma bem hoje, hein? Não vou esquecer. Por favor, durma bem e performe melhor. Show É de isso aí, bola. muito Obrigado, bom, Derek. pessoal. Talvez, tá? Forte abraço. Show de bola, cara. Junto. Até mais. Tchau, tchau. Boa, Joãozeira. Pera, como que para a gravação? Clica nos três